Então nós estamos só recapitulando, falando da doutrina da santificação. Doutrina essa... é isso aí, Danilo. Ó, o Valdeir não estava aqui, o Danilo salva vocês. Ó. Então nós estamos falando da doutrina da santificação, e antes da doutrina da santificação, nós falamos da doutrina da justificação. Então lembrando que a doutrina da justificação e a doutrina da santificação, elas andam juntas. Lembrando também que a doutrina da justificação é um ato que Deus faz. Deus é quem salva, Deus é quem justifica. E aí, a santificação, aí já é um processo que a gente chama de sinergístico, onde você participa 100%. E aí nós estávamos caminhando nessa direção, onde a santificação é o processo de despir, tirar, abandonar. Por isso que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5,17 é a nossa camisa. Então a nossa camisa não é tudo se fez novo porque a gente achou bonito. Tem um versículo, 1 Coríntios 5,17. Porque os que estão em Cristo são nova criatura, e tudo se fez novo a partir do momento que eu e você conhecemos esse Cristo e Ele nos libertou. Então esse processo de santificação, nós falamos da graça, onde a graça de Deus... Deixa eu só localizar aqui onde que meu slide aqui. Isso. Então nós falamos da graça de Deus, e essa graça é o que possibilita eu e você de vivermos essa santificação. Então, a gente falou sobre essa graça. A gente falou sobre morte e vida, lembra, né? Que é matar o pecado e viver para Deus. Falamos daqui. Falamos de buscar as coisas do alto. Tem isso aqui, ó. Então, ó, a santificação é realmente um processo de vida e morte que dura a vida inteira. Então, santificação é ter o reino do pecado progressivamente enfraquecido em nosso coração e o reino de Cristo ressurreto assumindo o maior controle sobre nós. Um calor aqui que só a graça de Deus. O pessoal coloca no 24 parece um forno. Em vez de você tá doido. Aí. Não fica aqui, todo um calorão aqui até. Não, é calor mesmo. E eu tô tirando minha capinha de gordura. Homem não tem isso não, sabia? Você sabia? O quê? A aula é outra, né? Senão eu ia dar aula aqui mas não vou dar não. Você já viu um senhor de 90 anos fazer filho? Já. Você já viu uma senhora de 90 anos parir? Não, você não viu não. Você não viu não. A gente crê. Então, porque homem enquanto está vivo, ele faz filho. Né? Agora, então, mas a nossa aula é outra. Agora deixa eu apagar aqui também, ó. Então, o processo de santificação, meus irmãos, ele é um processo que dura a vida inteira. Aí nós olhamos para Colossenses,
que vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, a Deus Pai. Vocês observam tanto que a Bíblia ela é amarrada, é bem costurada. Por exemplo, a gente dá o salto lá para Hebreus, o texto que a gente leu, ele vai dizer que o alimento sólido, ele só é possível pela prática. Então, se não habitar ricamente em você a palavra de Deus, é porque não tem prática. A prática leva ao habitar ricamente em mim e você a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que eu e você temos que ser constrangidos com algumas coisas. Porque nós sabemos tantas músicas e nós sabemos tão pouco de Bíblia. Tão pouco de Bíblia. Essa semana eu vi alguém postando na internet, ele fez um vídeo de uns 15 minutos, e aí ele foi fazer uma analogia lá, e ele foi falar, não, então porque quando Lázaro, acho que foi Lázaro, desceu da árvore, Jesus foi comer na casa dele, e ele com toda a naturalidade, né? Com toda a naturalidade, assim, e eu falei, gente, mas não é possível, em 12 minutos dava tempo para você corrigir, porque pode acontecer, de você trocar um nome, isso aí é normal, mas não, e ele reafirmava aquilo, então assim, uma história conhecida, uma história simples, mas você vê, você troca um personagem que... Por quê? Aí a gente tem que olhar, não olhou a história direito, porque você trocar o nome e depois consertar, né, tudo bem, mas agora você vai e mantém aquilo, então pode ser que é isso. Então habitar ricamente em nós a palavra, lembrando que nós fazemos tudo em nome de Deus, porque nós somos o seu povo. E agora nós vamos para um processo de santificação que é dirigido por Deus. Então, nesse processo, como a gente tem visto, você participa, ele é dirigido por Deus, você participa, né? A gente viu semana passada, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então é uma promessa que eu e você temos, nós não estamos só, Cristo está comigo e com você todos os dias, nós temos os meios de graça para que a santificação aconteça. Então esse processo de santificação que eu e você estamos totalmente envolvidos, e ele é dirigido por Deus, ele começou com a graça, e agora vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que eu e você temos e precisamos, e sem ele nada é possível. Então vai dizer, todas as ferramentas que Deus disponibiliza para a nossa santificação, será sempre dependente da obra do seu Espírito em nós. A santificação só acontece porque o Espírito Santo de Deus opera em nós e nos faz crescer em graça das seguintes maneiras. Então, quando é que o Espírito Santo vem habitar em nós? Na conversão. Então, no processo de justificação, no processo de conversão, de regeneração, você é a habitação do Espírito Santo. Se você ler Efésios capítulo 1, você vai ver que Deus nos escolheu um povo antes da fundação do mundo. Cristo Jesus morreu executando esse plano de salvação, e o Espírito Santo é o selo da promessa. Então, o Espírito Santo é a garantia que quando nós formos resgatados, quando Cristo voltar ou quando nós morrermos, seremos resgatados, porque nós somos a habitação do povo de Deus. Então, só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus têm o selo da promessa,
né, o próprio Deus habitando dentro dele. Então, essa é uma das primeiras maneiras que o Espírito Santo atua em nós. O Espírito dá continuidade à sua obra de renovar a vida em nosso coração. Então, em 2 Coríntios 4,16, Paulo nos encoraja com o fato de que, embora o nosso corpo mortal esteja em um lento processo de deterioração, nosso eu interior está sendo renovado dia a dia. O Espírito Santo trabalha continuamente nos dando vida. Deixa eu ler o texto de Coríntios, que eu não coloquei aqui. Segunda Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Nós estamos ficando velhos, as situações... Nós estamos ficando velhos, Cléo. Nós estamos ficando velhos. Então, por mais que eu e você tentemos frear a morte que todo dia arranca um pedaço de nós, né, puxando a gente para baixo, no sentido de derrubar, e a gente vai perdendo as elasticidades, o Espírito Santo, ele nos renova dia a dia, todos os dias. Então, nós podemos estar perdendo força física, nós podemos estar morrendo fisicamente porque estamos todos os dias, mas interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Então, o Espírito Santo nos abençoa com o seu ministério de convicção de pecado. Então, não haveria a graça da santificação sem a graça da convicção. Então, a convicção do pecado não é julgamento, mas sim o nosso amoroso Pai Celestial, que por meio da obra do Espírito Santo, nos abre os olhos e suaviza o coração e vai nos trazendo para perto de si, para que caminhemos cada vez mais próximo dele. Então, a propensão de um coração ainda pecador recebe essa bênção de Deus para que possamos reorientar nossa rota durante toda a caminhada da fé. É por isso que você precisamos de conhecer as Escrituras, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então nós não podemos cair nos dois extremos, de achar que nós produzimos a salvação nas pessoas, e aí a gente fica aquele crente nojento. Vou te dar um exemplo de crente chato. Estava conversando com um crente, aí eu falei, 1º de abril, dia da mentira. Não existe dia da mentira, isso é coisa de diabo e tal. Falei, seu babaca, crente chato. E olha que eu sou crente, já achei ruim, né? Agora você imagina o cara fazer isso com descrente. Então a gente pode ser, e a gente faz isso muito dentro de casa, principalmente com os nossos filhos. Lembra, a janela, se você deixou ela fechar, arrependa-se em Cristo. Senhor, eu negligenciei meu filho, a janela fechou, e volte-se em oração e ame. Ame seu filho, seja o melhor pai, a melhor mãe, dê exemplo, ore, e seja pai, seja mãe. Não adianta agora você querer ir pela força, porque quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai acender uma luz na minha cabeça e na sua, que vai falar, eu estou em pecado. Não adianta eu e você ir na força do braço, porque senão, em vez de nós contribuirmos positivamente para o progresso das pessoas que estão perto de nós, nós somos as piores pessoas.
Você quer ver uma coisa que eu já observei? Você já reparou que a maioria dos parentes de crente, quando converte, não vão para a sua igreja? Já parou para pensar nisso? É ou não é? Por que será? Então, nós precisamos, meus irmãos, de ter discernimento, de ter sabedoria. Um dia, eu e você fomos assim, bebês ou ignorantes. Um dia, eu e você odiávamos a Cristo. E a gente tem que ter essa misericórdia, essa compaixão. Por isso que, se eu e você não entendermos isso, nós iremos sofrer, porque nós iremos nos colocar no lugar de Deus, e aí você vai ficar perguntando, o que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada. Você tem que orar, testemunhar. Orar, testemunhar. Orar e testemunhar. Porque o Espírito Santo é quem faz. O Espírito Santo é quem faz. É dependência total. Um dia ele vai acender uma luz. Né? Já viu aquele filme que vai falar, Eureka! É isso que o Espírito Santo faz. Então, o Espírito Santo ilumina a palavra de Deus para nós. Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo continua a trabalhar para que tenhamos níveis cada vez mais profundos de compreensão das verdades da palavra de Deus. E o Espírito Santo atua por meio de olha, você vê que é o método, se você acha ele arcaico, com toda a nossa tecnologia, mas o método é esse. Então atua por meio de nosso estudo para nos ensinar a aplicar de forma mais prática e consistente as verdades da palavra em nossas vidas e relacionamentos. Meus irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz tudo. Eu vou dar uma ilustração aqui para você talvez entender isso. Como é que funciona? Mais ou menos assim, ó. Imagina que você tem um quarto cheio de prateleira. E aí você precisa de consertar uma coisa. Você precisa de muita ferramenta. Então, o estudo da palavra de Deus, a oração, a leitura, a congregação, a comunidade, os irmãos e toda esses meios de graças que Deus nos possibilitou, são ferramentas que o Espírito Santo trabalha em nós. Então, à medida que eu e você lê, à medida que eu e você estuda, cresce, aperfeiçoa, tem intimidade com a palavra, congrega, né, participa do batismo, participa da ceia, dia após dia, ano após ano, nós estamos colocando ferramentas nessas prateleiras. E aí o Espírito Santo vem, e quando ele vai fazer esse conserto em nós, porque lembra, esse processo de santificação, ele é progressivo e até o fim da vida ou a volta de Jesus. Agora, já pensou? O Espírito Santo, ele vai entrar no seu quartinho de ferramentas para usar as ferramentas e não tem ferramenta. Já pensou? Aí às vezes a gente quer pegar uma faca para fazer chave de fenda. Não é assim que a gente faz? Aí a gente quer fazer um alicate, uma chave de boca. Então, eu estou só dando uma ilustração. Não se apegue na ilustração, não. Aquela ilustração ela é falha e não pode ser levada até as últimas consequências. Mas observe, meus irmãos, o Espírito Santo ele vai iluminar para nós aquilo que já está lá e que às vezes a gente nunca viu, mas tem que estar lá. É por isso que esse processo de congregação contínua, leitura contínua, oração contínua e dependência contínua é igual tomar banho. Todo dia. 2 dias sem tomar banho você fede. E tem gente que fede mais do que os outros. Porque é diário. Então, o Espírito Santo é que ilumina a palavra de Deus para nós. Agora, o Espírito Santo vai iluminar o quê?
se você não colocou as ferramentas lá dentro. Entendeu? Porque que esse processo da santificação, ele é um trabalho conjunto, onde você está envolvido 100%. Então não adianta você falar assim, estou sozinho, ninguém vem aqui. Lembra? É a caminhada do povo de Deus. É a caminhada do povo de Deus. Então tem gente que ele creu em Cristo e ele quer caminhar paralelo à igreja. Não é assim. Quer caminhar paralelo ao cristianismo. Tem um cristianismo próprio. Então se a gente não entender isso e não usar dessas ferramentas, aí fica complicado. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Então qual que é a verdade? Cristo, a palavra. Então se você não conhece, né, sabedoria. Igual eu não falei para vocês lá, quando eu fui chutar a macumba lá, eu fui lá, Senhor, eu não quero fazer isso aqui eu não sou macho desse tanto não. Mas eu lembrei do Antigo Testamento, onde Deus constantemente, ele ordena ao povo ao quê? Quebrar os altos, quebrar os altares a outros deuses. Aí eu falei, tá escrito mesmo. Aí rapaz, eu só não chutei com mais força, porque machucava meu pé. Mas você está entendendo? Eu não fiz na força do meu braço, nem confiando em mim mesmo, porque eu não sou doido. Vou cutucar onça com a vara curta? Você está doido? Você vai brigar com um inimigo que você nem vê? Ué? Mas a palavra ilumina e te dá a convicção de que não, está tranquilo. Mas é a palavra. Por isso que nós precisamos. Então, como que a gente toma decisões? Como que a gente vive a vida? É quando você está cheio da palavra. Porque às vezes você já leu aquele texto milhares de vezes e você acha aquele texto tranquilo. Um dia, aquele texto ele se abre para você de maneira tal que você fala, estava tudo aqui, eu nunca vi. Ixi, se não acontecesse na sua vida, tem alguma coisa errada, é porque você não está lendo, mas acontece isso constantemente. Porque você já leu, você já viu, mas de repente, um dia, e é naquele dia sim, naquela situação, você... Rapaz, mas por quê? Porque está lá. Entendeu? Então, quando eu falo da educação de filhos, a janela aberta é o quê? É esse período que você tem de colocar a palavra de Deus, as convicções, os princípios, tudo dentro do coração da criança. A janela está aberta, você joga tudo que tem lá dentro. Por quê? Porque quando ela fecha a janela, ela vai começar a acessar o depósito do coração, igual eu e você acessa. Se não tiver a palavra de Deus lá, ele vai acessar o quê? Os traumas, as dores, as amarguras. E aí isso tem implicações que se a gente fosse ficar aqui, a gente ficar eternamente aqui. Porque tem gente que passou por situações onde ele toma aquelas situações de maneira pecaminosa e vira um trator para trabalhar. Você conhece gente assim. Então assim, a amargura e a dor dele, ele transforma em trabalho para provar para todo mundo que está todo mundo errado. Mas tem gente que pega as mesmas dores, né, e coloca isso dentro do coração e se vitimiza e de que não vai para frente, de que não consegue nada, porque alguém fez, alguém falou. E quero dizer para você que isso tudo é orgulho, tá? Orgulho aos extremos, porque você quer que alguém te olhe como centro das atenções, você sendo poderoso, ou você é o centro das atenções sendo autocomiserado e céu, dia, azar. Então observa. Por quê? Porque nós colocamos no nosso coração e demos vazão para aquilo que nós não deveríamos. Então se a palavra de Deus ela está impregnada no nosso coração, é isso que nós vamos acessar. Junto desses traumas aqui, nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Aí você já sabe, opa, isso aqui que eu estou sentindo é real. Me machucaram, falaram que não deveria. E aí o meu coração vai dizer o quê? É isso mesmo. Faz isso, não faz aquilo, responde assim ou não responde assim. Mas meu coração me engana, meu coração me ilude. Então eu vou ficar com a palavra de Deus, onde eu perdoo, onde eu exerço misericórdia. Mas tem que estar onde?
No coração. Então o Espírito Santo nos ilumina. Então, observa, quando a gente começa a pensar em conversão, quando nós começamos a pensar em santificação, talvez você ache ruim ou ache agressivo alguém falar fulano, ciclano não é salvo. Porque se você tem o Espírito Santo, Deus morando dentro de você, tem algumas coisas que tem que acontecer. Você consegue entender? Você consegue entender? Porque o Espírito Santo é Deus morando dentro de nós. Então, observa, como que eu não amo, sendo que o Espírito que habita dentro de mim é amor? Como que eu não tenho paciência, se o Espírito que habita dentro de mim é paciência? É misericórdia, é alegria, compaixão. Você consegue compreender? Então observe, nessa dinâmica da santificação, nós ainda somos pecadores. Lembra, nós demos na semana passada a ilustração daquele assassino que mora naquela belíssima casa, e ele quer te matar. O pecado é isso. Então eu e você, durante todo o processo da vida, nós vamos escorregar, nós vamos pecar. Porque Deus vai nos lembrar constantemente, é isso que você é, sem mim. Mas, meus irmãos, nós não permaneceremos assim, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, existem algumas coisas que o crente convertido, genuíno, ele tem que fazer, mesmo que seja assim, ó. Mas ele tem que fazer. Então, não tem como eu e você olhar para a minha vida, para a sua, para a vida de quem é crente, e você fala assim, é crente, e se ele não tem essa progressão, se ele não tem compaixão, vamos dar o exemplo só do amor, da misericórdia, da justiça, são caráter de Deus habitando dentro de mim, e eu sou uma pessoa cruel, tem alguma coisa errada, e não é com a Bíblia, é comigo. Então eu não devo ter esse espírito aqui, você compreende? Paciência, existe personalidade, mas se o Espírito da paciência, se o Deus, ele habita dentro de mim, meu irmão, essa transformação ela tem que acontecer. De novo, ela pode ser mais lenta para uns, mais rápida para outros, mas ela tem que acontecer. Não tem como. Não tem como. Então, não tem como eu e você sermos habitação do Espírito Santo e não produzirmos frutos do Espírito Santo. É igual, por exemplo, tem uma goiabeira em frente de casa. E a bichinha é pequenininha, mas dá goiaba pra caramba, né, Cláudio? Bichinha da goiaba. Aí esse ano, ela deu umas goiabinhas pequenininhas assim, ó. Mas encheu de goiaba. Docinha, pequenininha, sem bicho. O ano passado eram umas goiabonas aqui. Mas ela deu fruto. Tá cheia de goiabinha, mas deu fruto. Entendeu? Então, o processo nosso é esse. O fruto do Espírito, ele tem que ser evidenciado. Se você está ligado à videira, se você está ligado a Cristo, a Deus, tem que ter fruto. Talvez o fruto esse ano foi menorzinho, tem toda uma dinâmica, mas deu fruto. Deu menos fruto, mas deu fruto. Entendeu? Por isso que Jesus olha para a figueira e fala, arranca essa e conta a parábola. Porque tem que, corta. Por quê? Tem que dar fruto. Tem. E se não der manga, tem que cortar. Então tem que ter fruto. Então, à medida que nos comprometemos com os estudos das Escrituras, o Espírito Santo trabalha para iluminar nossa mente e inspirar nosso coração para que não sejamos apenas informados, mas também transformados por aquilo que estamos estudando. Então lembra, ser informado de teologia e não ser transformado significa nada. Significa nada. Eu posso te apresentar teólogos que estão na prateleira, acima da prateleira. Pessoas extremamente capazes que ele escreve uma página e você não consegue entender. Mas não crê em milagre.
não crê na ressurreição de Jesus. Tem uns que chegam a... Não, Jesus ressuscitou, mas ressuscitou assim, ó, que a teologia liberal diz. Jesus ressuscitou, foi assim, ó, à medida que... E isso é real, é a teologia deles. À medida que Jesus ia sendo pregado, ele ia revivendo no coração das pessoas. Então é nesse sentido que ele ressuscitou, no coração das pessoas. E foi assim? A ressurreição é literal. Ele morreu, foi enterrado e ressuscitou e está vivo, de carne e osso, igual eu sei aqui, ó, no céu hoje. E esses caras produzem teologia de maneira que eu estou falando para vocês, nós não conseguimos entender. O cara é tão bom que você fala, e o cara te convence, não leia. Se você lê, você vira um liberal. Mas são extremamente informados e não são transformados pela palavra. O objeto de ferramenta, o objeto de trabalho deles é a Bíblia. E eles sabem mais do que você. Mas então observa, uma alma morta, um coração sem o Espírito, olha para a Bíblia e não produz transformação. Então é por isso que às vezes você vê algum pregador ou eu falando, a pessoa não é convertida, não precisa de ficar com raiva não. A gente caminhou um pouquinho, a gente sabe do que está falando. Não é agressividade não, é verdade. E à medida que você caminhar com Cristo, você vai perceber que esse julgamento você pode fazer. Porque Jesus vai dizer, não julgueis segundo o seu padrão, mas julgue segundo a reta justiça. Então a gente olha para as Escrituras, a gente vê o fruto da árvore. Você fala que é membro dessa árvore e você não tem fruto, tem alguma coisa errada. E o papel meu e seu é informar essas pessoas. Por quê? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Igual essa semana, teve um boom aí na internet, porque um grande pastor de referência nacional, ele confessou o pecado. E aí, e assim, o povo tá assim, desesperado. Por quê? Porque o pecado dele, até agora, né? Então vamos falar até agora. O pecado dele não foi adultério, o pecado dele não foi roubar a igreja, o pecado dele foi autoritarismo, o pecado dele foi firmeza, ele tratou mal as pessoas, tratou mal a liderança, pessoas que iam falar com ele, ele era ríspido, ele era rude. E aí ele foi convidado a retirar da igreja, foi exortado, reconheceu o pecado dele. Aí o povo está desesperado, por quê? Eu vi um pastor falando assim, não, isso aí não é motivo de tirar ele da igreja não. Por quê? Porque nós só estamos acostumados com adultério e roubar a igreja. Então pastor roubou a igreja, pastor adulterou, tem que sair da igreja. Agora, o pastor que ele oprime as ovelhas, o pastor que é um tirano, é um ditador, e a gente sabe que isso é a coisa mais comum que tem dentro da igreja. E a Bíblia é claro, pastorei o meu rebanho com todo amor, com todo cuidado, o meu rebanho. E tem gente que pastoreia o rebanho dele, não de Cristo. Então observa, quando a gente tira os olhos das Escrituras e não julga segundo a reta justiça, e a gente vive olhando para o mundo, a gente vai reproduzindo sem refletir. Igual, por exemplo, tem uma trend aí que eu achei muito legal. A trend é legal. Eu vou dar o exemplo dela, né? Até a Cleo fez ela ontem. A trend é legal. É trend que chama, né? A Iraci também fez. É legal. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte. A trend é legal, é muito legal mesmo, a amizade. Eu não estou criticando a coisa, mas eu só estou querendo dizer o seguinte, para a gente pensar. Olha como nós reproduzimos as coisas do mundo. Então assim, essa trend ela é legal. Você junta amigo, é bem legal mesmo, não tem pecaminosidade nenhuma nela, ela é legal. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não faz isso só com a trend legal, a gente faz isso com tudo. Por quê? Porque a gente vê isso demais. E aí, tem até na educação de filhos, a gente fala, né? Aquilo que é errado mesmo que todo mundo faça. E aquilo é certo
mesmo que ninguém faça. Então, assim, porque todo mundo faz, não é certo. E porque ninguém faz, está errado. E por isso que eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, olha como que nós temos que tomar cuidado, como nós somos influenciados pelo mundo externo. Então, observa, nós temos que peneirar essas coisas. Porque hoje a gente copia coisas boas, coisas legais, que fomenta a união, fomenta a amizade. Muito legal mesmo, a trem dizendo, top de linha. Eu estou querendo alguém que faz ela com churrasco. Eu sou não sei quem me trouxe a picanha, não sei quem trouxe o carvão, não sei quem trouxe a coca, porque ninguém quer. Agora, macarrão e cuscuz é barato. Eu quero ver do churrasco. Gessé, você me chama do churrasco. Entendeu? Eu quero ver do churrasco. Eu só quem trouxe a picanha. Isso que eu quero ver. Porque do cuscuz do macarrão é mole. Teve um lá que chegou e derrubou tanto queijo. Falei, agora o macarrão ficou bom. Então, meus irmãos, eu só quero pontuar isso. Nós somos influenciados de maneira tal, e tanto é que hoje, e aqui nós somos, eu acho que eu sou praticamente só o Fabrício, ele é mais novo que a gente, né? Mais a Ana. Mas hoje o divórcio não nos assusta, como assustava quando eu era menino. A gente lembra, gente, quando a gente era menino, você via alguém falar em divórcio? E quando você via, era assim. E a mulher? Não, e a menina que ficava grávida, quando nós era menino? Gente, eu vivi essa época. Era terrível. Era melhor a menina ter morrido. O pai ia atrás para matar, e era real. E era uma coisa tão comum que a sociedade apoiava. Não, vai lá e desce o cacete do cara mesmo. É um negócio de violou minha honra e tal. E hoje? Então, observa como que a cultura nos influenciou, onde as mesmas coisas acontecem, e a gente faz o quê? Hoje a menina aparece grávida, o que a gente faz? A gente corre, compra presente, faz o revelação e tal e tal. Então, não estou querendo fazer a reflexão da coisa, estou querendo dizer como que a sociedade mudou. Entendeu? Hoje a família divorcia, tranquilo. Então, nós vamos sendo contaminados por isso. É por isso que, sem o conhecimento das Escrituras, sem a palavra de Deus, não tem iluminação. É por isso que Deus tem um povo e Ele escolheu o meio de salvar o povo. Qual que é o meio de salvar o povo? A pregação da palavra. Então, quando você ouve a palavra, o Espírito Santo pega a palavra e desce do ouvido para o coração e convence. Então, se não tem pregação, se não tem palavra, não tem conversão. Então, se não tem palavra, se não tem leitura, não tem santificação. Não tem palavra, não tem leitura, não tem crescimento. Por isso que a gente vê esse tanto de... Gente, você tem noção? Nós somos 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil. O último censo diz que que nós somos, em média, 40 milhões de crentes. Você acredita que nós somos 40 milhões de crentes? Você acredita? Não. Não, mas é por isso que eu estou falando. O nome, né, o nome o cristão, ele é dividido em dois grupos, né? O cristão, o católico, o espírito e o evangélico. Mas o último censo lá, eles colocam evangélicos ou crentes, que aí entra todo mundo no pacote, que é crente, neopentecostal, conservador, pentecostal, todo mundo. Então assim, 40 milhões. Quem? Mas por quê? Porque a gente é nominal ainda. Então, observa. Agora vamos fazer um exercício. Vamos pensar na santificação. Vamos pensar em 40 pessoas, ou 40 milhões de pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo. E não acontece nada. Olha para o Congresso, para o Senado. Olha para o governo. Tem crente pra caramba. O que mais tem é crente naquele governo. No governo tem crente pra caramba. Você sabe que tem crente ali de penca. Olha como é que as coisas acontecem.
Então, vocês conseguem compreender que a gente pode questionar a conversão de muita gente? A gente pode questionar. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é fundamental nesse nosso processo de santificação. Então, o Espírito Santo, ele ilumina a palavra para nós, ele nos convence do pecado e ele nos renova continuamente. E o Espírito Santo nos capacita a obedecer. A gente vai caminhar na mesma linha. Se eu tenho o Espírito Santo, o Deus vivendo dentro de mim, por que eu não obedeço? Ou por que eu nunca obedeço? Então, se ele nos capacita a obedecer, é porque a gente tem que obedecer. Então, observe, é o próprio Deus que está nos conduzindo à obediência. Então, se a gente não está obedecendo, nós temos que colocar o pé no freio. Igual hoje nós vamos pregar Hebreus 3. Aí o versículo 6 fala, se de fato vocês perseverarem. Por quê? Porque o crente vai perseverar. Ele vai. O crente não abandona o barco. O crente ele pode estar com o barco despedaçado, o barco despedaça, sobra um pedaço de pau ele agarra, mas ele não abandona. Por isso que o que não abandona, esse é crente. Porque se abandonou, não é crente. Você consegue compreender por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele capacita, ele enche com poder. A promessa nós lemos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas junto com a tentação, Deus manda o escape, de maneira que você pode suportar. Mas às vezes, nós não nos apegamos à promessa. Se eu posso suportar, se apegue naquela ripa em alto mar. Se ela não afunda, meu amigo, é nessa ripa que Deus te deu, se apegue nessa ripa. A promessa, Deus vai livrar. Porque se Deus não livrar, Ele vai te matar. E aí resolveu o problema, quer dizer, na verdade livrou, né? Ele livrou Paulo tantas vezes, até que o dia a cabeça do Paulo estava em cima de um cepo e ele livrou Paulo. Falou, Paulo, vem para cá, chegou a hora. Te dou uma vida melhor. Então, meus irmãos, o Espírito Santo nos capacita a obedecer. Por causa do efeito do pecado, somos incapazes de ser o que Deus planejou para nós, incapazes de fazer o que Deus ordena. O pecado nos deixa incapazes e sem vontade. Por isso a graça capacitadora. E essa graça vem até nós na pessoa do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, capacitando-nos a dar novos passos de fé e obediência e ganhar terreno enquanto crescemos na graça. O Espírito Santo faz isso. É por isso que a promessa é: eis que estou convosco todos os dias. Suportem, suportem. Aqueles que perseverarem até o fim, esses são os que serão salvos. Essa é a garantia. E é o Espírito Santo que vai nos levar e a capacitar a obedecer. Por quê? Porque dentro de nós existe um pecado, uma natureza caída, inimiga de Deus. Inimiga. E é o Espírito Santo que faz eu e você purificar os nossos olhos, purificar a nossa boca, purificar a nossa mente. Então, o Espírito Santo leva nossos clamores ao Pai. Então, entre o já e o ainda não, é muitas vezes tão angustiante e confuso que não sabemos qual é o bem que Deus quer que busquemos. Então, Paulo nos lembra que o Espírito Santo nos assiste ao ponto de interceder por nós, traduzindo em palavras nossa dor e gemidos diante do Pai. Está lá em Romanos 8, 26. Então, quando não souber como orar, ore sem cessar, pois temos um Deus que nunca nos deixa só. Então, eu e você não podemos, meus irmãos, nos desanimar. Olha, a Bíblia vai dizer assim, ó, o Espírito Santo ora, intercede por você. Eu fico pensando, talvez a imagem é assim, ó. Você está aqui assim, aflito, né? A gente está aflito, é problema com família, problema de relacionamento, problema de dinheiro, problema de saúde, esses são os nossos problemas. Aí a gente está aqui, ó, Senhor, tem misericórdia de mim,
eu não estou aguentando mais, eu estou precisando disso. Aí o Espírito Santo faz assim, ele não está precisando disso não. Ele está precisando disso. Aí ele conserta a nossa oração. Ou então tem aquele dia que você senta, deita, faz qualquer coisa para orar, e aí você quer orar, você não tem palavras, não sei se você já viu, nada, sabe aquele negócio? Nada, nem uma palavra, você só fica assim, ó. Aí o Espírito Santo fala assim, Senhor, é disso que ele está precisando. É o Espírito Santo em nós, meus irmãos. Por isso que eu e você não temos desculpa para não orar. Nós temos que orar e nós temos alguém que ora e intercede por nós constantemente. Alguém que conserta as nossas orações. Porque às vezes a gente quer correr de problemas e de problema que nós estamos precisando. Porque esses problemas forjam o nosso caráter, forjam a nossa dependência, aumentam o nosso conhecimento. Lembra? Na vida, o que forja o nosso caráter é a dor. Então a dor, ela é pedagógica. E por causa do pecado, da nossa rebelião, a maioria das vezes nós vamos aprender pela dor. É assim. Então essa ideia de você não vai sofrer, não, você vai... o fato de eu e você termos que levantar de manhã, tá tudo bem na nossa casa, num dia desse, desligar o ar, tomar um banho e vir para a igreja, já é um sofrimento. Você fala, rapaz, diazinho bom de ficar em casa. Você está entendendo? Então, sofrimento e dor é constante. Mas tem um Espírito Santo, meus irmãos, que não nos deixa só, que intercede por nós. Olha que maravilha. Isso é bom demais. Então o Espírito nos lembra que somos filhos adotivos de Deus. Então a santificação é uma subida rochosa e tortuosa pelas montanhas da graça de Deus. Nossa guerra contra o pecado, dentro e fora de nós, muitas vezes é desanimadora e exaustiva. Então, em meio a tudo isso, fica fácil esquecermos quem somos e do que nos foi dado. Então, Consolador, esse é o nome que Jesus deu ao Espírito Santo momentos antes de ir. Então, o consolo é algo sempre necessário e presente. Com isso, sempre somos lembrados que Deus está próximo. Então, Ele opera em nosso coração e em nossa mente para nos lembrar que somos filhos de Deus. Por isso, nunca estamos sozinhos e somos ricamente supridos. E Ele nos consola ajudando os olhos do nosso coração a mirarem através da poeira e da escuridão deste mundo caído e a enxergarem outra vez a esperança, o poder e as promessas do nosso Redentor. Meu irmão, o Espírito Santo é o Deus habitando dentro de mim e de você, nos amando, nos capacitando, com amor, com graça, com paciência. Imagina, se é eu e você, sendo papel do Espírito Santo, a gente já tinha matado. Senhor, esse aqui não tem jeito mais. Mata esse negócio aqui. Mas Deus Ele, dia após dia, ano após ano, pacientemente. Deus vai nos levar para casa. Deus vai nos consertar. Deus vai nos consertar, meus irmãos. O Espírito Santo nos guarda. Não somos apenas convencidos do pecado, capacitados e consolados, mas por selo somos guardados pelo poder do Espírito Santo. O que nos mantém firmes nesse caminho não é nossa fé nem nossa obediência. É o próprio Deus que nos mantém pela obra do seu Espírito, que nos convence do pecado e nos capacita e nos consola. Então não haveria santificação se não fosse pela presença, pela obra, pelo poder do Espírito. Então sejamos gratos porque, como Ele está em nós e conosco, e também é por nós, eu e você continuaremos a crescer e nos manter na graça dEle. Ele nos guarda. Lembra a promessa? Jesus vai dizer assim, as ovelhas que o Pai me deu estão guardadas na minha mão, ninguém tira, ninguém, elas estão guardadas. Eu não perderei nenhuma daquelas que me deu. E aí Ele coloca o Espírito em nós, e o Espírito em nós é que trabalha nessa dinâmica toda, Ele nos guarda dos perigos, Ele nos alerta. Meus irmãos, é maravilhoso. Por isso que você precisamos de refletir
Somos a habitação do Espírito Santo. Deus está comigo e com você 24 horas por dia, ouvindo o que eu e você fala, assistindo o que eu e você vê. Por isso que se alguém entrar na minha casa e na sua, nós temos que ser culpados, réus de serem crentes. Nós precisamos. Nós precisamos. Então o processo de santificação, nós vimos que ele começa com a graça, e a morte e a vida, que é constantemente o morrer para o pecado e se revestir da vida em Cristo, o Espírito Santo e agora a lei. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei, ele é um meio para que eu e você possamos nos santificar. Então lembra, antes da conversão, a lei me condenava. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, não cobice. Ame a Deus sobre tudo e todos. Não adultere, não coloque outros deuses diante de mim. E aí você não consegue viver assim. Você vai fazer. Então essa lei, ela me condena. Agora não, quando eu e você fomos encontrados por Cristo, essa lei agora, ela não me condena. Essa lei agora me leva à vida. Porque eu fui liberto do pecado, fui liberto do poder do pecado, da escravidão do pecado, e aí agora eu sei que cobiçar é pecado, e Deus, através do seu Espírito, no processo de santificação, Ele me dá meios para eu vencer esse pecado. Então agora, pelo poder do Espírito, quando eu olho para a lei, e ela me informa disso, eu tenho condição de vivê-la. Aquilo que me condenava, me matava, agora ela é a estrada pavimentada, é a estrada sinalizada para que eu caminhe de maneira segura até a volta de Cristo, até a nossa ida. Então a lei de Deus nunca foi um meio para seu povo alcançar aceitação perante Ele, mas foi dada porque Ele já era o seu povo escolhido e já era um objeto do seu amor. Então a lei para os recém-libertados filhos era e é um dom da graça. É a graça de Deus. Aquilo que Deus colocou na sua lei, eu e você podemos vivê-la sim. Então não há perdão que eu e você não possa perdoar, não há pecado que eu e você não possa vencer. Não há. Então aquela ideia de, minha dificuldade, não existe para o crente. Entendeu? Senão, nós vamos ter que chegar a qual a conclusão? Você não tem o Espírito, então. Não tem. Se você não vence esse pecado, porque se você sabe o pecado, sabe como é que você chega no pecado, você sabe o que envolve o pecado, se você não consegue vencer o pecado, tem alguma coisa errada. E não é com a Bíblia, é com você. Porque se eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, se eu conheço que o pecado é pecado, e eu continuo fazendo ele deliberadamente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então nós devemos ser atentamente gratos pelo modo como o Espírito Santo toma a lei claramente comunicada de Deus e emprega em nosso coração para produzir convicção de pecado. A dor dessa convicção é um sinal de que a graça santificadora está operando em nosso coração. A lei de Deus nos capacita a conhecer e expor o nosso pecado. Então observa, essa lei, o Espírito Santo coloca em nós de maneira tal, nos convence de maneira tal, nos constrange de maneira tal, que a gente usa, por exemplo, Zaqueu. Quando ele encontra com Jesus, o pecado dele ficou tão escancarado, a avareza, a cobiça, o roubo e tantas outras coisas que ele cometeu, que ele fala, Senhor, eu restituo. Metade, olha para você ver, agora você imagina, a gente conhece o poder do dinheiro na vida da pessoa. E Jesus vai dizer, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Melhor, Paulo vai dizer, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação. É perigoso, tome cuidado com esse negócio de querer ficar rico.
Zaqueu, ele encontra com Jesus e ele fala assim, ó, metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Olha, ele já chegou, metade do que eu tenho já vou dar para os pobres. E ainda vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. Olha, esse é o evangelho que transforma. Quando você encontra com Cristo, o Espírito Santo, ele habita dentro de você, meu irmão, não tem como não acontecer alguma coisa. Não tem como. Então, essa convicção de que vamos pensar no Zaqueu. Imagina quando o Espírito acendeu a luz desse pecado. Eu sou quem oprime o meu povo, eu sou quem rouba o meu povo, eu sou responsável por morte, eu sou responsável por tanta coisa, porque eu sugo o sustento da nação. Quando o Espírito convence ele, a reação dele é: eu vou restituir, metade eu já vou dar e vou restituir, porque é isso que o Espírito Santo faz. Por isso que eu e você não podemos olhar para o pecado de qualquer maneira, porque o Espírito Santo ele já habita em nós, ele traz essa convicção. Então, uma segunda função da lei no processo de santificação, então, é que eu não falei do primeiro, né? Então, a primeira função aqui é nos capacita a conhecer e expor o nosso pecado. Então, a Bíblia faz isso. Ela mostra que cobiçar é pecado, adulterar é pecado, inveja é pecado, assassinar é pecado. Então, ela tem esse poder de nos mostrar e fazer com que nós conheçamos o nosso pecado. Então, a segunda função da lei nesse processo de santificação é como levar uma vida justa diante de Deus. É isso que a lei faz por nós. É aquilo que eu disse. Antes a lei que me acusava, me condenava, ela agora mostra o caminho que eu devo percorrer. Ela mostra como é viver uma nova vida. Ela define para nós o que significa em termos práticos não viver mais para nós mesmos, e sim para aquele que nos amou e voluntariamente sofreu e morreu por nós. Aí 1 João 5,3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque quando o Espírito Santo habita em mim, e eu sou inclinado pela minha carne a fazer aquilo que a Bíblia condena, o Espírito Santo que me convence que eu estou errado, ele me leva ao arrependimento. Eu confesso esse pecado. E viver isso, me arrepender, confessar, não é pesado para mim. É vida. Então observa, quando eu confesso o pecado, enquanto o mundo vai dizer, não conta nada para ninguém não, você está doido, se alguém descobrir, você está enrolado. O Espírito fala, não, confesse porque você é limpo, você tira o peso das costas, você é liberto. Por isso que João vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que medo? Medo de confessar, o medo de viver o Evangelho, o medo de fazer o que tem que fazer, o medo de não fazer, porque você pode sofrer algumas consequências. Então observe, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E esse mandamento, ele não é penoso e ele não é pesado. Ué. Um slide aqui está branco e ali está aparecendo. A santificação é o processo pelo qual pessoas que vivem vidas pautadas no amor de si mesmas crescem e se tornam pessoas cujas vidas são pautadas no amor a Deus. Lembrem-se dos 10 mandamentos, que começa pelo imperativo de adorar somente ao Senhor. O restante dos mandamentos define, então, como a adoração a Deus molda nossa vida. Assim, para o crente, os mandamentos não são um fardo pesado. Então, a graça trabalhou em nosso coração de forma que nosso amor a Deus é expresso pela alegria de agradar a Deus e pela maneira como vivemos. A lei é nosso manual de como agradar a Deus em nossa vida. Essa é a lei de Deus. Então, o Valdeir estava dando os 10 mandamentos, ele deve ter falado isso muito para vocês. Mas observa, as 2 tábuas da lei, então os 4 primeiros mandamentos é aquilo que você faz para Deus, os 6 outros mandamentos é aquilo que você faz para o próximo. Por isso que no Novo Testamento, quando Jesus resume
os grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Porque a primeira tábua é tudo que você faz para Deus, a segunda tábua é tudo que você faz para o próximo. E aí, por que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre tudo e todos? Porque se você quebra esse mandamento, você quebrou todos os outros 9. Porque quando você ama a Deus sobre tudo e todos, quando Deus é o motivo, quando Deus é o amor da sua vida, o resto fica fácil. Agora, quando você quebra esse mandamento e coloca eu acima de tudo e de todos, então é o meu dinheiro, a minha vida, a minha felicidade, o meu, não tem nem Deus e nem o próximo. Não tem. E aí, nós tendemos a olhar cada vez mais para as nossas necessidades. E aí, nós vivemos numa nação, e o brasileiro, ele é individualista demais, não é? Gente, o brasileiro é um negócio... O brasileiro, quando ele quer ajudar alguém, quer dizer, quando ele não quer ajudar alguém, ele fala assim, então, eu estou me organizando para ajudar vocês, da família. Né? Não ajuda nunca. Eu fico pensando, eu falei para vocês do meu amigo africano, né? A gente estudou, e eles viveram na Angola 40 anos de guerra civil. Meus irmãos, vocês não têm noção de... Você é envergonhado pela cultura do próximo. Porque um país que viveu guerra, onde você não tem o que comer, onde você não tem onde morar, onde você perdeu tudo, você perdeu segurança, você perdeu perspectiva, você perdeu tudo. A gente não sabe nem pensar sobre isso, você perdeu tudo. Meus irmãos, tudo que eles pegavam, tudo que eles pegavam, eles dividiam. E era natural. Eles pegavam, nossa, esse aqui é fulano, e dividia. Era disposto, ajudava, tudo era dividido. Se eles tivessem um pão, metade era seu. Agora nós não. A gente tiver um pão, você fala o quê? Eu tenho que comer porque eu tenho que ficar forte, eu vou trabalhar, eu te ajudo. É assim. Então, meus irmãos, viver para Deus é confiar que Ele cuida, que Ele sustenta, que Ele governa. E esse amor, lembra do tesouro? Esse tesouro, ele tem que valer mais do que tudo e todos, a ponto de você entender que o que é importante não é minha vida, não é minha posição, não é meu conforto. O que é importante é o meu Deus. E por que o mandamento não é pesado? Porque quando você tem essa consciência e esse amor por Deus, você desfazer não é pesado, você doar não é pesado, você sofrer pela causa não é pesado. Então, nós precisamos constantemente de ir. Então, há uma maneira pela qual a obediência aos mandamentos de Deus já é em si a sua própria recompensa, uma vez que à medida que obedecemos, estamos sendo resgatados de destrutividade enganosa do pecado e nos aproximando cada vez mais de andar em sintonia com o nosso Salvador. Então, ele está dizendo basicamente o quê? A lei de Deus ela é tão boa, que o efeito dela já é perceptível aqui. Porque quando ela fala não cobice, ame, quando ela te dá orientações, ela está guardando a sua vida do sofrimento e da dor. E aqui a gente já é beneficiado por isso. É isso que ele está dizendo. Olha o que Jeremias 4,4 vai dizer. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Aí eu coloquei o texto de Romanos, para a gente ver que a ideia é a mesma, a Bíblia tem uma unidade. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, ele nos chama, meus irmãos, a circuncidar o coração. Aí eu achei fenomenal, Tim Keller, ele tem uma definição de circuncidar o coração, que eu não vou nem falar, porque ele arrebentou. Se eu falar, eu estrago a definição dele. Tim Keller vai dizer assim, ó, o coração
Eu vou ler devagar. O coração é o que você mais ama. O coração é o centro das maiores lições. O que o coração mais quer, a mente acha razoável, as emoções acham desejável e a vontade acha realizável. Isso significa que as inclinações do coração afetam sua mente, vontade e emoções. Portanto, circuncisão do coração circuncisão é o ato externo que mostra que você vai se submeter às leis de Deus, irá obedecer. Então, circuncisão do coração é a motivação que você vai fazer isso. É quando o que você deveria fazer e o que você quer fazer são uma coisa só. Olha, isso é circuncisão do coração. Olha que bonito. Aquilo que eu deveria fazer e aquilo que eu quero fazer é uma coisa só. Isso é circuncidar do coração. Então, meu irmão, se você quer agradar a Deus, se você quer amar a Deus, essa é a dinâmica. Eu quero e aquilo que Ele espera de mim é a mesma coisa. Eu posso até, no primeiro impacto, falar, não, Senhor, não, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu quero é fazer a vontade de Deus. Então, o que Ele pede e o que eu desejo se alinha, se funde. Isso é maravilhoso, né? Então, os recursos de Deus para a santificação, nós vimos a graça, processo de morte e vida, o Espírito Santo, a lei, e agora nós temos aqui no meu relógio 5 minutos. Tan, 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 tan. Paciência. Se o objetivo em nossa santificação é ser de santos como eu sou santo, então você e eu temos um longo caminho a percorrer. Não gostamos de esperar, não aprendemos a agradecer a Deus pela espera. Ficamos impacientes quando situações exigem de nós o esperar. Então, na santificação, Deus nos convida a esperar. A conformidade à semelhança de Cristo é um processo e não um evento único. Então lembra, meu irmão, nas mãos de Deus a espera, ela é uma ferramenta de transformação. Paciência é um fruto do... Por isso nós temos que ter paciência. E lembra, a santificação, ela é complexa na prática, porque você tende a olhar para você e colocar a régua. Aí você olha para você com misericórdia e para os outros com justiça. Aí você olha para você, não, mas quando eu converti, eu parei de fumar. Quando eu converti, eu fiz. Quando eu converti, tal. E aí o outro, que às vezes é um processo mais lento, esse processo de matar, morrer. Aí você quer atropelar. Não é assim, meus irmãos. Então esperar para o crente nunca representa a ausência de Deus, nem sua passividade, falta de cuidado ou infidelidade. Esperar é um sinal de que você está sob o controle da graça interveniente, pois provavelmente você jamais esperaria se tivesse o controle. Você quer ver um filme maravilhoso que comunica não só isso, né, mas a importância da família também, mas paciência. É um filme antigo do Adam Sandler, chama Clique. Maravilhoso o filme. A história do filme, ele tem um controle e ele pode acelerar a vida. E aí ele não tem paciência. E aí ele vai apertando o botão, porque ele quer ser promovido, ele quer ter dinheiro. Aí ele vai. Só que aí tem um problema no sistema, que quando você programa a mesma coisa sempre, cai no modo automático. E aí, ele não só acelera aquilo que ele quer, mas aquilo que não quer é acelerado. E aí tem toda uma dinâmica do filme. Paciência. Deus tem um plano na minha vida e na sua e vai ser cumprido à risca. Deus tem um plano na vida dos nossos filhos e vai ser cumprido à risca. Só que nós não sabemos o dia, a hora, nem quando, mas Deus sabe. Então espere com paciência. Olha o texto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você conhece esse versículo, eu sei que você conhece, mas você já meditou nele?
Olha aqui, ó. Olha para você ver o reino invertido. Quando você confia no Senhor e espera. Então, para nós, o esperar causa ansiedade, causa desespero e causa as piores escolhas, as piores decisões. Porque a gente acha que se não fizer naquele dia, naquele horário, está perdido. A Bíblia fala assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, ficam cada vez mais fortes, eles sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, a ideia, meus irmãos, é que você está esperando no Senhor e você fica mais forte, você, diante da situação, você não cansa de esperar, você não cansa de aguardar, porque Deus é quem faz. Isso é bom demais. E o último slide. Isso é o último mesmo. Que possamos esperar com gratidão a alegria à medida que Deus trabalha, dia a dia, situação após situação, relacionamento após relacionamento, para nos libertar do pecado e nos renovar em sua graça. Quando miramos os anos que temos pela frente, a estrada nos parece acidentada e longa, mas não estamos sozinhos. Aquele que projetou a estrada está conosco, e cada pedra, cada curva dela é um instrumento da sua graça. Paciência, fruto do Espírito, e eu e você precisamos, em todas as áreas da vida. A gente fica doente em 2 dias, se precisar de fazer uma cirurgia, dependendo, 6 meses de recuperação. Isso é paciência. Nós fazemos escolhas em 5 minutos, e talvez no processo de voltar a consertar essas escolhas são 10 anos, 15 anos. Paciência, paciência. Deus está trabalhando, Deus não está isento, Deus não está à parte, Deus está totalmente envolvido com a criação, com a minha vida e com a sua vida. Confie, descanse e exerça aquilo que Deus já te deu, que é o fruto do Espírito. Paciência, amor, misericórdia. E busque, meus irmãos, circuncisão de coração. Que aquilo que Deus espera e aquilo que eu quero fazer seja a mesma coisa. Amém?